Bom dia, pessoal. Aliás, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos aí prosseguir aí com relação a transformadores, né? Nós vimos ali o conceito de transformador. Transformador, o que ele faz? Por exemplo, ele transforma um valor de tensão alta num valor de tensão baixa. Ou, basicamente é isso. Ou um valor de tensão baixa num valor de tensão alta, né? E aí nós temos outros transformadores também que nós veremos posteriormente. Com eles podemos transportar a mesma potência com uma corrente mais baixa, diminuindo as perdas. Com eles podemos transportar a mesma potência com uma corrente mais baixa, diminuindo as perdas, né? Então isso aí eu já comentei com vocês. O que acontece? Se eu quero transportar a mesma potência, né? O que eu faço? Eu quero transportar uma potência, eu pego, aumento a tensão, e aí o que acontece? A corrente diminui, com isso eu tenho aí um condutor com uma menor bitola, né? Diâmetro, fica mais fácil a manutenção, o custo é menor, ou seja, eu elevo a tensão em níveis bem altos, né? E o que acontece? Com isso eu diminuo a corrente e fica o quê? É mais fácil de eu estar fornecendo a potência por conta do custo, por conta da manutenção, por conta da instalação. Podemos ainda abaixar a tensão para valores mais seguros para que possa ser utilizada. Com eles podemos transportar a mesma potência com uma corrente menor, diminuindo as perdas. Os transformadores só funcionam com correntes alternadas. Nos transformadores observamos fios de entrada e fios de saída. Os fios de entrada primário, os fios de saída secundário, nós já vimos isso, né, pessoal? Por isso que eu estou passando rapidinho. Os transformadores transformam valores de tensão e corrente. Elevar a tensão e abaixar a corrente. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho o primário do transformador. Aqui eu tenho 110 volts, tenho uma corrente sendo consumida de 10 amperes no primário. No secundário, o que acontece? Houve uma elevação da tensão e no caso a corrente abaixou, né? Então o que acontece? Aqui eu tenho uma tensão de 110 e a tensão foi elevada para níveis mais altos, de 220 volts. Só um minutinho, pessoal. Aqui eu tenho uma tensão de 110, uma corrente de 10 amperes. Aqui uma tensão de 220, uma corrente de 5 amperes. Ou seja, a potência no primário é igual à potência no secundário. Um transformador ideal, a potência no primário é igual à potência no secundário. Ok, pessoal? Transformadores monofásicos possuem um núcleo de ferro, enrolamentos primário e secundário, isolamento entre os rolamentos e núcleo. Né? Aqui é o enrolamento do primário, aqui é o núcleo e aqui é o secundário, né, pessoal? Isso aqui é o isolamento. Então isso aqui nós já vimos, é por isso que o professor está um pouquinho mais rápido aí, só para reforçar para vocês. Ok, pessoal? Aqui, alimentada a bobina primária com CA, produz um campo magnético alternado. Eu já falei sobre isso também a vocês. As linhas de força são conduzidas pelo núcleo, que submete a bobina do secundário à ação desse campo. Então eu tenho uma tensão aqui, é gerado um campo magnético, que induz aqui no secundário, através desse mesmo campo magnético variável, uma tensão no secundário, que pode ser uma tensão maior ou menor, de acordo com o tipo de transformador. O campo magnético variável induz uma corrente elétrica na bobina secundária. Nesse caso aqui, nós temos um primário com 50 volts, 600 espiras. Aqui a quantidade de espiras é o dobro. O que acontece com a tensão? A tensão também aumenta o dobro, né, pessoal? Então é a relação aqui, eu tenho 50 volts, 600 espiras. Aqui dobrou a tensão, o que aconteceu?
por conta que eu dobrei o número de espiras. Também já foi falado, é mais um reforço, né? Nesse caso aqui eu tenho 1.200 espiras no primário e 100 volts no primário. Aqui eu diminuí a metade o número de espiras no secundário. O que aconteceu? A tensão reduziu, ou seja, eu tinha 100 volts, 1.200 espiras. Nesse caso aqui, eu diminui pela metade as espiras, a tensão o que? Reduziu pela metade. Então, aqui eu tenho um abaixador, né? Então, um transformador abaixador. Era 100 volts, foi para 50 volts. Eu tenho essa relação de transformador, é sempre assim. V1 sobre V2 igual N1 sobre N2. Tensão no primário, tensão no secundário. Número de espiras no... perdão, pessoal. V1, tensão no primário. V2, tensão no secundário. E N1, números de espiras no primário. E N2, número de espiras no secundário. Ok, pessoal? Aqui eu tenho 500 espiras no primário. 1.100 espiras no secundário. Tensão no secundário, 110 volts. Então, 550 espiras no primário, né? Então vai ser aqui, N1 vai ser 550. 1.100 espiras no secundário, então vai ser o quê? 1.100 espiras aqui no secundário. Tensão no secundário, aqui vai ser 110, tá? Então vamos lá. É o que está aqui, ó. V1, V1 sobre V2. V2 é quanto? 110 volts, que é a tensão secundária. N1, que é o número de espiras no primário. N2 é o número de espiras no secundário. Certo, pessoal? Aí, fazendo a conta, o que acontece, pessoal? Vai dar a tensão V1 vai dar igual a 55 volts, né? Fiz as continhas aqui, a conta de matemática básica, né, pessoal? Multipliquei V1 sobre V1 vezes N2, V2 vezes N1. Aqui deu 110 vezes 550, deu 60.500. E aí eu passei dividindo. O total de tensão no primário, 55 volts, né? Tá bom, pessoal? Aqui já é o que, pessoal? A ligação de um transformador trifásico. Ele é ligado em estrela no primário e em triângulo no secundário. Nesse caso aqui, esse transformador ele é o que? Ele é estrela no primário e triângulo no secundário. Pessoal, nós temos um outro tipo de transformador, que é o transformador de potencial, né? A função reduzir a tensão a valores convenientes para transformador de potencial. Função reduzir a tensão a valores convenientes para medição e proteção. Então, transformador de potencial, função reduzir a tensão a valores convenientes para medição e proteção. Então, esse transformador de potencial, pessoal, o que acontece? Aqui eu tenho primário, né? E aqui eu tenho secundário desse transformador. Então, aqui o que acontece? Primário, aqui eu tenho a rede, aqui eu tenho o primário do transformador e o secundário do transformador. No secundário, aonde eu vou fazer o quê? A medição. Nesse caso aqui, eu tenho a tensão de 100 volts, né? Eu quero saber qual que é a tensão aqui da entrada, né? Então, eu tenho o primário do transformador medindo aqui a rede,
E o secundário, né, que foi feita foi transformada a tensão num valor bem mais alto para um valor menor, 100 volts. E esse transformador tem uma relação aqui de transformação, que é RTP, que é 120. Aí eu tenho a tensão do secundário, eu quero saber a tensão real aqui do primário, né, da rede. Como que eu faço? Tenho 100 volts, que eu estou medindo aqui no secundário desse próprio dispositivo, né? E esse dispositivo tem uma relação de 120. Então, qual que é a tensão no primário? Então, vamos lá. A leitura do voltímetro deverá ser multiplicada pela relação do TP, RTP. Então, o multímetro mediu 100 volts. Como que eu faço para saber a tensão na rede realmente? Então, eu pego 100 volts vezes essa relação RTP. Peraí, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal, tem que Mas é isso, pessoal. Se você quer saber a tensão no primário, é 100 volts vezes essa relação. Aí no primário eu vou ter 12 kV, ou seja, 12 mil volts. Por quê? Eu pego 100 e multiplico por 120. Tudo bem, pessoal? Aqui é o primário, né? Secundário. Aqui é onde entra o valor com a tensão maior, né? No caso ali 12 mil volts. E lá no multímetro está saindo quanto? 220 volts, né? Perdão, deixa eu ver aqui. 100 volts. Então simplesmente medindo no secundário 100 volts e multiplico por essa relação, eu já tenho o valor, pessoal. Pessoal, eu estou só correndo um pouquinho aqui por conta do tempo do gravador, tá? Mas aí qualquer coisa, vocês tiram dúvida com o professor. O alicate voltímetro amperímetro. O primário é o próprio condutor. O secundário está enrolado em torno da garra. Então eu tenho lá o alicate amperímetro. O secundário do TC sempre deverá estar curto-circuitado. Então eu tenho o alicate amperímetro. Ele está medindo 5 A, mas ele tem essa relação RTC. Eu quero saber qual que é a corrente que efetivamente passa no condutor. Então eu estou aqui com o alicate amperímetro, eu abraço o condutor, né? Você não precisa ter contato, o dispositivo não precisa ter contato físico com o equipamento, né? Só que ele está marcando 5 A. Né? E ele tem aqui um RTC de 40. Então, qual que é a corrente no condutor que está passando? É só pegar os 5 A, que está sendo medido no alicate amperímetro, e multiplicar por RTC. Nesse caso aqui, a corrente que vai estar passando aqui no condutor é 200 A. Por quê? 5 vezes RTC vai dar os 200 A. Ok, pessoal?